Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de polímeros e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a estrutura dos materiais poliméricos. Vamos começar com um exemplo do nosso dia a dia. Nós temos em casa esses potes plásticos que nós usamos para acondicionar alimentos. Imagina que você fez 1 quilo de feijão e aí a sobra você congelou em porções e colocou nesses potes plásticos, congelou. Então tá lá no freezer ou no congelador da sua casa, né? Você já observou que esses potes, quando eles estão em temperatura ambiente, eles possuem uma flexibilidade, né? Principalmente a questão da tampa, ó. Você consegue, né? Você vê que ela é bastante flexível. E aí te facilita na abertura e no fechamento desse pote. Agora, quando esse mesmo pote está congelado, acondicionando um alimento, está lá em baixa temperatura, se você tirar do congelador e tentar abrir, você vai perceber que a tampa já não tem a mesma flexibilidade. E às vezes você pode até quebrar a tampa se fizer muita força para abrir esse pote. Por que será? Será que os materiais eles têm um comportamento diferente em função da temperatura? E a resposta é sim. Eu tinha feito até uma enquete no Instagram perguntando se era mito ou verdade. Quando você tem um chiclete grudado numa roupa ou no cabelo e você pega gelo e passa no chiclete e aí facilita a retirada do chiclete que está aderido na superfície. Se isso era mito ou verdade. E a resposta correta é que realmente é verdade. Por quê? Porque o fato da gente estar passando gelo no chiclete, o chiclete é um elastômero, é uma borracha, você está diminuindo a temperatura desse material. E aí ele vai enrijecer, ele vai ficar mais duro. E aí é mais fácil dele se soltar da superfície ao qual ele está aderido. Então é verdade sim. E aí é na aula de hoje que a gente vai entender um pouco mais sobre esse comportamento dos materiais. Não é um comportamento exclusivo dos materiais poliméricos, mas como o nosso estudo é de polímeros, a gente vai focar nesse tipo de material. Então vamos lá. Eu vou começar falando para vocês, como vocês estão vendo aí no slide, sobre as estruturas dos materiais. Os materiais, a forma como os seus átomos estão arranjados, né, nesse arranjo tridimensional, ele pode ocorrer de uma forma amorfa, ou seja, você não consegue enxergar um parâmetro, né, uma ordenação espacial. E eu tenho um outro tipo de estrutura que o material pode apresentar, que nós chamamos de estrutura cristalina. E aí você vê que os átomos, nesse caso você tem átomos vermelhos e átomos verdes, né, nessa primeira figura. Então são átomos de materiais, né, de elementos diferentes, e eles têm uma ordenação espacial. E aí em materiais a gente estuda a estrutura cúbica de corpo centrado, que é a estrutura CCC. Nós estudamos também a estrutura cúbica de face centrada, que é o CFC. A gente tem a estrutura hexagonal compacta, HC, mas isso é assunto de uma outra aula. Eu só estou retomando esse conceito de que os materiais eles podem ter o seu arranjo atômico de uma forma ordenada, né, de uma forma cristalina, ou eles podem ter os seus átomos ordenados de maneira randômica, aleatória, e aí seria uma estrutura desordenada que nós chamamos de materiais amorfos. Um exemplo clássico que nos enriquece muito é o que eu trago agora, que é a comparação do quartzo com o vidro. Tanto o quartzo, que são esses cristais, né, tem muita gente que compra em lojas de aeroporto, que vendem, né, cristais. Em Minas Gerais você tem muitas lojas artesanato, né, que vendem esses cristais de quartzo. Você pode usar para decoração, você pode fazer brincos, colares, anéis, né, com pedras de quartzo. E aí você tem o quartzo rosa, o quartzo lilás, o quartzo azul, né? Então o quartzo ele é feito de sílica, SiO2, em que nessa figura os átomos de silício estão sendo representados pelas bolinhas vermelhas e os átomos de oxigênio pelas bolinhas azuis. Compara o quartzo
com o vidro. O vidro que a gente tem nas janelas das nossas casas, nos copos, jarras de vidro, box de banheiro, né? Os vidros dos automóveis, o vidro de uma embalagem de bebida, cerveja, refrigerante, né? As embalagens que acondicionam bebidas que são feitas de vidro. Então, tanto o vidro quanto o quartzo são materiais cerâmicos, é a classificação deles, são cerâmicos e tem a composição química feita de átomos de silício e oxigênio. Mas observa a estrutura do vidro. Também é SiO2, mas pelo slide aqui, você está vendo na figura que não existe, né, um arranjo organizado dessas estruturas de sílica. Então, o vidro é um material amorfo, enquanto que o quartzo é um material cristalino. Então, quartzo, estrutura cristalina, vidro, estrutura amorfa. E aí, o exemplo clássico, por quê? Porque ambos possuem SiO2. Mas a forma como o dióxido de silício está organizado na estrutura é completamente diferente. E aí são materiais que vão possuir propriedades diferentes, tá? Como assim? Da mesma forma que, né, com os polímeros não vai ser diferente. Os materiais poliméricos também podem apresentar regiões amorfas e também vão apresentar regiões cristalinas, mas especificamente para os polímeros não vai existir nenhum polímero que seja 100% cristalino. Então a gente não diz que os polímeros são amorfos ou cristalinos. Você vai dizer que os polímeros eles são amorfos ou semicristalinos, tá? E aí o que vai medir o quão cristalino é o polímero é o que nós chamamos de grau de cristalinidade desse polímero, tá? Então, podem existir polímeros que 95% da sua estrutura é cristalina e 5% é amorfa. Por isso que a gente fala que o grau de cristalinidade é 95%. E aí, por isso que a gente diz que é um polímero semicristalino, mas 100% cristalino nenhum polímero vai ser. Tá? E aí vamos olhar esse slide que mostra como estão arranjadas, né, as macromoléculas que compõem o polímero. As regiões cristalinas são essas destacadas em vermelho, né? Ele só destacou uma, mas aqui ó, você observa que como se fosse um prato de macarrão em que cada fio de macarrão aqui é uma cadeia polimérica. Existem regiões em que essas cadeias elas estão bem alinhadas, bem ordenadas, são as regiões cristalinas, ao passo que as regiões amorfas são essas em que esses filamentos, que são as cadeias carbônicas, elas estão desordenadas, desarranjadas, então não existe um padrão de ordenamento, e aí é a região amorfa que a gente está tratando, ok? Então, um maior grau de cristalinidade, então um polímero que tem um alto grau de cristalinidade, ele consequentemente vai ser um polímero mais rígido. E o fato dele ser mais rígido, ele acaba sendo mais duro e um pouco mais frágil do que o polímero que é menos cristalino. Então, os polímeros com alto grau de cristalinidade, eles não têm boa resistência ao impacto. E aí daí você lembra, quando fala resistência ao impacto, eu já me lembro logo do policarbonato, que é um polímero de condensação usado em para-brisas de aviões, usados no escudo do batalhão de choque de polícia militar, toldos de estacionamento. É um material, policarbonato, ele é amorfo, tá? E é altamente resistente ao impacto. É só lembrar do policarbonato. Alta resistência ao impacto, material amorfo, ok? Uma outra dica, né, que a gente pode dar para diferenciar os polímeros que são amorfos dos que são semicristalinos é que geralmente os polímeros amorfos são transparentes, como o vidro, que também é amorfo. E os polímeros semicristalinos, eles além de serem mais densos, eles acabam sendo translúcidos ou opacos. Cuidado, porque os polímeros são aditivados com corantes. Então você pega, por exemplo, uma garrafa PET que nós usamos para acondicionar bebidas, e aí você pode ter
um guaraná numa garrafa PET esverdeada, mas esse verde foi porque ela foi aditivada. E aí essa estrutura a gente chama de micelas. Micelas são essas regiões em que os filamentos estão ordenados, ok? Bom, e os polímeros, eles podem ter as suas estruturas, né, as cadeias lineares, mas também podem apresentar algumas ramificações, como é o caso do polipropileno. Então, você tem a cadeia principal, onde a gente quebra, né, a dupla ligação. Lembra que ele é um polímero de adição, mas a gente sempre vai ter um radical metil, né, pendurado nessa cadeia. Então, eu posso ter polímeros que não vão ter ramificações, são os polímeros lineares. Posso ter os polímeros com as ramificações, são os polímeros ramificados. E posso ter polímeros que essas ramificações, elas acabam se conectando entre si. Então, você vai ter as cadeias, a cadeia principal do polímero e as suas ramificações se conectando. É o caso da borracha do pneu, né, que você força, né, com um processo chamado de vulcanização, em que átomos de enxofre são enxertados na estrutura da borracha para poder fazer as ligações cruzadas. E aí o polímero que tem as ligações cruzadas é o que nós chamamos de termorrígidos. Eles possuem uma boa resistência ao calor. Eles não se fundem, eles não apresentam um ponto de amolecimento. Então você vai queimar o pneu, né? Você vai carbonizar a borracha, mas você não vai ver a borracha se fundindo, porque ela é um termorrígido. A mesma coisa acontece com a resina epóxi e a resina poliéster usadas para fabricar materiais compósitos, pás de turbinas eólicas, alguns materiais esportivos que precisam de fibra de carbono e aí vão precisar de uma resina termorrígida, tá? Ela precisa de um catalisador para estar endurecendo e depois você vai ter um material extremamente rígido, porém infusível. Ele é um termorrígido ou termofixo. Ok? Bom, avançando, né, nos nossos slides, vocês estão vendo um gráfico, é um gráfico clássico, né, do estudo de materiais, e na engenharia mecânica, engenharia de materiais, a gente estuda bastante esse gráfico, que é um gráfico tensão-deformação. Essa tensão pode ser uma tensão, né, de tração ou uma tensão de compressão. Tá? Aí está representado simplesmente como o estresse, né, uma carga mecânica que foi aplicada no material. Vamos considerar então que eu tenho um corpo de prova de material plástico e que eu estou aplicando uma tensão de tração. Os materiais, eles podem apresentar um comportamento que segue essa curva clássica. Claro que vão ter materiais frágeis, como o vidro, que não vão apresentar uma região plástica. Então, você tem um corpo de prova de vidro e você aplica uma tensão de tração, ele só vai apresentar um comportamento na região elástica e depois ele já fratura. Ele não tem um comportamento plástico. Então, nós dividimos o gráfico tensão-deformação em duas regiões. Uma região elástica, que nós chamamos de região reversível, ou seja, quando você retira a carga que você aplicou no corpo de prova, ele consegue voltar ao seu tamanho original. Então, ele se deformou, mas depois ele tem uma recuperação. Alguns materiais não recuperam 100%. E aí, nós utilizamos aquele conceito de que ele sempre tem uma perda de 0,2%, né, na sua deformação. Então, ele não volta ao seu tamanho original, ele ficou deformado. Ao passo que você vai aumentando a carga aplicada e aí ele tem esse comportamento elástico, ou seja, um comportamento reversível, só que a partir de um determinado momento, que é esse ponto que a gente coloca aqui no gráfico, ele passa para uma região chamada região plástica, que é uma região em que ele vai ter deformação e essa deformação é irreversível, ele não recupera mais. Até que, se você continua aplicando, né, a carga, ele vai romper, ele vai fraturar.